Antes de nós entrarmos no prévio requerimento, Alexandre, eu gostaria que tu falasse sobre isso, né? Qual é o passo a passo, como é que se impulsiona esse pedido? Só lembrando, né, pessoal, a gente vai entrar naquela discussão que nós abordamos até eu acho que na minha penúltima aula, sobre a questão do absolutamente incapaz, né, Márcio, que foi retirado o deficiente como absolutamente incapaz com alteração do Código Civil em 2015. Tá? O deficiente sai do artigo 3º, do absolutamente incapaz, permanecendo absolutamente incapaz tão somente os menores de 16 anos de idade, ele passa para o artigo 4º como relativamente incapaz em alguns casos, não em todos os casos. Então, aqui seria uma construção que a gente poderia fazer e baseada exatamente naquele foco da nossa aula, para poder inserir essas pessoas no artigo 3º, em que pese ter tido a alteração legislativa. Muito bacana, cara. Tá caindo de madura essa aula lá para o pessoal que tiver uma situação como essas, poder assistir novamente. Só desculpe, porque é impossível não dar um pitaco sobre isso, né? Quando a gente fala de absoluto e relativamente incapaz, historicamente, sempre foram envolvidos outros dois institutos, o Instituto da Representação e da Assistência. Se eu verificar num caso concreto que o sujeito não pode ser assistido, por quê? Porque o assistido é aquele que pode praticar junto. O assistido é aquele que tem o mínimo discernimento necessário para praticar o ato junto. Se eu estiver diante de uma situação de fato que demonstre que ele não pode praticar junto, por mais que eu chame de assistência, eu estou tratando de representação. E tem um outro detalhe. 2 outros institutos estão associados à assistência e representação. Anulabilidade e nulidade. 2 outros institutos associados à assistência e representação. Anulável é o ato praticado por aquele que pratica sozinho, devendo estar assistido. Por que é anulável? Porque ele pode ser convalidado. Nulo é o ato praticado por quem sozinho pratica algo que nem assistido poderia fazê-lo, porque somente representado. Então, são situações que a gente precisa investigar com mais profundidade para poder fazer uma construção como essa, mas ela está aí, está caindo de madura. Eu não engoli até hoje essa história, Anderson, de acabar com a absoluta incapacidade, porque na prática não acontece isso. Porque na prática, o que o Anderson trouxe é o seguinte: o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que a pessoa tem que ser ouvida, né? Perfeito. Ela tem autonomia, né? O Estatuto traz esse novo marco vinculado à própria Constituição Federal, né, que tem como centro irradiador a pessoa humana. Então, quer dizer, se o cara é absolutamente incapaz, vamos ouvi-lo, né? Porque, de repente, ele possa... Antigamente, ele era apartado e estigmatizado. É verdade. Deixa eu contar, então, para vocês um caso pessoal, rapidinho, 1 segundo, 15 segundos. Fomos fazer audiência, quando a minha mãe ainda estava viva, minha mãe faleceu no ano passado, a audiência da minha mãe de interdição. Minha mãe estava com Alzheimer. E o juiz, não, quero ouvi-la. Casualmente, o juiz tinha sido aluno da minha mãe. Que legal. Tinha sido aluno da minha mãe. Minha mãe entrou na audiência e começou a falar, deu 1 minuto, o juiz falou, não preciso ouvir mais nada. Ela não tem a menor condição de expressar a vontade dela. Ficou provado que a minha mãe não podia ser assistida, minha mãe não tinha que ser ouvida. Não tinha que ser ouvida. Ela tinha que ser representada, entende? Mas, enfim, eu acho que é uma discussão muito boa que o Anderson sempre trouxe para cá e a gente precisa amadurecer ela mais ainda.